Vamos começar o capítulo 25. Então, esse capítulo vai falar de outras reações químicas e a primeiro tipo de reação ele vai falar das reações de oxidação e redução. Então, para a gente entender esse tipo de reação em compostos orgânicos, vamos recordar o que a gente viu lá no segundo ano do ensino médio sobre oxidação e redução. Então, as reações de oxidação são as reações que estão associadas quando o átomo perde elétrons. Então, oxidar nada mais é do que perder elétrons numa ligação química. E redução nada mais é do que ganhar elétrons numa reação química ou numa ligação química. Então, aqui, redução, ganhar elétrons. Como é que a gente vai saber quando o átomo está perdendo ou quando o átomo está ganhando elétrons? A gente verifica isso pelo NOx. O NOx tem essa nomenclatura, é a sigla de número de oxidação e está relacionado com a carga do átomo, tá? Então, a gente tem que analisar a carga do átomo antes e depois da reação química. Se o NOx ou a carga do átomo aumentar, significa que o átomo perdeu elétrons. Então, na oxidação, o átomo vai ficar mais positivo. A carga dele tende a aumentar, certo? Porque ele está perdendo elétrons. Lembra que elétrons têm carga negativa. Se o NOx ou a carga do átomo diminuir, significa que o átomo está ganhando elétrons. Então, ele está ficando mais negativo ou menos positivo, tá? E aí, como é que a gente vai saber, então, quando que o NOx vai aumentar, quando que o NOx vai diminuir? Então, a gente vai precisar saber determinar o NOx de um átomo. Como a gente está trabalhando com compostos orgânicos, basicamente o tipo de ligação que nós temos é a ligação covalente. A ligação covalente é a ligação onde há o compartilhamento de elétrons. Por exemplo, se eu pegar aqui o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado por dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron e eles compartilham elétrons para ficar estáveis. Essa fórmula onde eu mostro os elétrons é a fórmula eletrônica e aqui onde eu mostro um par de elétrons é a fórmula estrutural. Então, quando a gente vai falar de ligação covalente, quando o átomo perde ou ganha elétrons, a gente tem que verificar o que acontece com esses elétrons quando a gente quebra essa ligação. Então, no caso, hidrogênio e hidrogênio são dois átomos iguais. Então, quando há quebra dessa ligação, cada hidrogênio fica com seu elétron original. Por quê? Porque não há diferença entre as forças dos núcleos atômicos, dos núcleos desses átomos, em atrair, em puxar os elétrons da ligação, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui a gente tem que também trabalhar com o conceito de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de atrair elétrons para si, quando se rompe, aqui no caso, uma ligação química covalente. Então, quando eu tenho átomos de mesma eletronegatividade, a quebra a cisão, acontece, cada átomo da ligação vai ficar com seus elétrons correspondentes. Agora, vamos supor que eu tenha a ligação aqui, ó, entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O átomo de cloro é mais eletronegativo. Então, quando há quebra dessa ligação, ó, o que aconteceu? O hidrogênio, por ser menos eletronegativo, tem uma força menor para atrair esse elétron. Então, ele perdeu o único elétron que ele tinha. Ele passou a ficar com carga mais um. Mais um significa perder um elétron. E o cloro ganhou um elétron que não era dele. Esse elétron aqui, ele era originalmente do hidrogênio. Então, o cloro ele passou a ficar com carga negativa. Menos um porque ele ganhou um elétron. Então, aqui eu estou dizendo que o NOx do hidrogênio é mais um. E o NOx do cloro passou a ser menos um. Por quê? Porque por causa da diferença de eletronegatividade entre os átomos de puxar os seus elétrons. Vamos ver mais exemplos aqui. Se eu pegar, por exemplo, o caso da água. Então, aqui na água eu tenho ó, a ligação entre o oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, na hora que essa ligação é rompida, o oxigênio
fica com o elétron desse hidrogênio e também vai ficar com o elétron desse hidrogênio. Então, consequentemente, o que aconteceu? O oxigênio ganhou 2 elétrons que não eram originalmente dele. Então, o NOx dele passa a ser -2 ou 2 menos, certo? Então, o NOx do oxigênio aqui é -2. E o NOx do hidrogênio? Cada átomo de hidrogênio perdeu um elétron, então o NOx do átomo de hidrogênio é +1. Então, o NOx do hidrogênio, +1. Quando eu vou falar de compostos orgânicos, né? Então, vamos lá. Na hora que eu vou falar de compostos orgânicos, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o metano. O metano é o hidrocarboneto mais simples, onde eu tenho um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Se eu for representar a fórmula eletrônica, então eu vou ter carbono ligado a um átomo de hidrogênio, ao outro e assim por diante. Quem é mais eletronegativo? Carbono e hidrogênio? Carbono. Então, na hora que eu rompo as ligações entre o carbono e os hidrogênios, o carbono vai ficar com cada um dos elétrons fornecidos originalmente pelos hidrogênios. Então, ó, o carbono, o NOx do carbono, ele ganhou 1, 2, 3, 4. Então, ele ganhou elétrons, ganhou carga negativa, então a carga dele é menos. O NOx dele é -4. Por outro lado, cada átomo de hidrogênio perdeu um elétron. Então, o NOx de cada átomo de hidrogênio é igual a +1. Então, eu poderia colocar aqui, ó, -4 para o carbono, tá? Continuando aqui, pegar um outro exemplo. Vou pegar agora, eu tenho carbono ligado a hidrogênio, ligado ao oxigênio, grupo hidroxila, e aqui cada um deles o átomo de hidrogênio. Quebra das ligações, a gente já viu que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então os elétrons do hidrogênio ficam com o carbono. Agora, a ligação entre o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo, então o carbono perde seu elétron. Na hora que eu vou fazer o NOx do átomo de carbono, que é o que vai me interessar nas ligações, nas reações orgânicas, né? A gente sempre lembra que química orgânica a gente está analisando o que acontece com o carbono, então a gente vai analisar o NOx dele, tá? Como que eu vou calcular o NOx do carbono aqui? Então, primeiro, o carbono, ele ganhou 1, 2, 3 elétrons, cada elétron vindo dos átomos de hidrogênio. Então, ele ganhou 3 elétrons, mas ele perdeu um elétron aqui para o oxigênio. Então, aqui ele perdeu um elétron. Então, o NOx total do carbono, nesse caso, vai ser igual a -2, tá? Se eu tenho 2 átomos de carbono ligados entre si, e cada um deles aqui, vou colocar ligado a hidrogênio aqui, esse outro átomo aqui, ó, ligado ao oxigênio, fazendo uma ligação dupla, e ligado ao hidrogênio, tá? Então, a gente vai ter, eu vou chamar o carbono 1 e vou chamar carbono 2. Então, vamos primeiro aqui analisar o carbono 1, o NOx do carbono 1. Carbono 1. Qual vai ser o NOx do carbono 1? Então, ó, a ligação carbono-carbono é entre dois átomos iguais. Então, eles têm a mesma força em puxar elétrons. Então, aqui, ó, não vou contar, porque cada um vai ficar com o seu elétron originalmente. Então, ninguém ganhou, ninguém perdeu, tá? Agora, para o carbono 1 aqui, na hora que eu vou quebrar as ligações com os hidrogênios, como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele ganha, ó, 1, 2, 3. Então, o carbono 1 tem NOx -3, tá? Porque ele ganhou os elétrons vindo dos hidrogênios. Agora, o carbono 2. Quando eu vou quebrar as ligações do carbono com hidrogênio e com oxigênio, o que acontece? O carbono 2 aqui ganha o elétron vindo do hidrogênio, mas ele perde 2 elétrons para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo.
Então, na hora que eu vou calcular o NOx, eu vou ter, ó, ganhou um elétron vindo do hidrogênio, mas perdeu 2 elétrons vindo do oxigênio. Então, aqui o NOx é mais 1, tá? E aí, a gente vai agora para uma reação propriamente dita de oxidação de compostos orgânicos. Então, aqui, ó, o que seria oxidar compostos orgânicos? Então, vamos partir do metano. Depois, esse metano vai sofrer oxidação e eu vou gerar o metanol. Depois, o metanol vai sofrer uma oxidação. Então, o símbolo de oxidação é o oxigênio, entre colchetes, e eu vou gerar uma dupla ligação carbono-oxigênio. E eu vou parar por aqui, tá? Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que conforme vai ocorrendo as oxidações, o composto ele vai perdendo hidrogênio e vai ganhando ligação ganhando ligação com oxigênio. Então eu posso, como primeiro conceito, falar que a oxidação de compostos orgânicos nada mais é que o aumento do número de ligações do carbono com oxigênio, ou que a reação de oxidação entre compostos orgânicos é a diminuição do número de ligações entre o carbono e o hidrogênio. E eu também posso verificar isso pelo NOx, tá? Por quê? Vamos analisar o NOx do carbono em cada um dos compostos aqui. Então, eu tinha o primeiro composto, o metano. A gente já viu que o hidrogênio é menos eletronegativo, então na quebra da ligação, o carbono aqui ganha 4 elétrons. Então, o NOx do carbono aqui é menos 4, porque ele ganhou 1, 2, 3, 4 elétrons vindo dos átomos de hidrogênio. No segundo caso, após a primeira oxidação, o que aconteceu? Eu tive a produção do metanol. Cada carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele ganha 1, 2, 3 elétrons. Então, aqui ele ganhou 3 elétrons. Aqui eu fiz errado. Vamos arrumar. Então, a quebra é assim, tá? Porque ele ganhou. Então, aqui ele ganhou 3 elétrons. 3 elétrons. No entanto, o carbono perde um elétron para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele perdeu um elétron. Então, o NOx do carbono, nesse caso, é igual a menos 2, certo? E por último aqui, se eu for analisar o caso desse aldeído aqui, né? Então eu tenho um hidrocarboneto, um álcool e aqui eu tenho um aldeído, dupla OH, né? Eu sei então que o carbono aqui vai ganhar 2 elétrons vindo dos hidrogênios e vai perder 2 elétrons para o oxigênio que é mais eletronegativo. Então ele perdeu 2 elétrons, o NOx dele aqui passa a ser 0. O que aconteceu? Se eu fizer a análise da esquerda para a direita, o que está acontecendo com o NOx do carbono? O NOx do carbono está aumentando. Então, significa que o átomo de carbono está sofrendo oxidação. Ele está perdendo elétrons. Oxidação, ele está perdendo, ele perde elétrons. Mas se eu fizer a análise contrária, então, sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda, o que eu vou verificar? Eu vou verificar que o NOx está diminuindo. Espera um momentinho aqui. Então, no sentido contrário, eu verifico que o NOx está diminuindo. Se o NOx está diminuindo, está indo de 0 para menos 4. O carbono está sofrendo redução.
logo ele está ganhando elétrons. Então, ganha elétrons. Então, aqui foi uma revisãozinha, gente, de número de oxidação e aplicação disso, como que nós vamos fazer para poder determinar o número de oxidação em compostos orgânicos, tá ok? Então, até a próxima.